Seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós vamos conversar com Marcos Flávio Reis Gonçalves, que é advogado no Instituto Brasileiro de Administração Municipal, nessa série de entrevistas em parceria com o IBAM. Nós vamos falar sobre a reforma da Previdência e os municípios, como essa situação afeta a gestão municipal. Marcos Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. E a gente já começa querendo saber como a reforma da Previdência afeta os municípios nas questões orçamentárias e também dos servidores. Como você mesmo disse, a reforma previdenciária ainda está no Congresso. Está passando, deve passar hoje por uma segunda votação na Câmara dos Deputados, onde haverá também os destaques que deverão ser votados talvez até sábado, e depois vai para o Senado. Então nós não temos ainda uma versão final do que será dito na emenda constitucional. De qualquer maneira, pelo que a gente vê aí até agora, os municípios vão ser afetados, sim, com certeza vão ser afetados, de uma maneira ou de outra. Mesmo que eles não constem diretamente na emenda, eles vão ter que tomar providências para se adaptar a algumas situações novas que vão ser criadas por força dessa emenda. Isso faz com que os municípios tenham que pensar no assunto. Eles vão ter que pensar bastante profundamente no que fazer em relação à reforma previdenciária. E quais os passos a serem seguidos para se alcançar um bom resultado? Em primeiro lugar, a gente tem que ver se, até agora, os estados e os municípios não estão mencionados na reforma previdenciária. Mas, independentemente disso, ela afeta em algumas coisas. Então, os municípios, se eles não forem mencionados na reforma, na emenda, eles vão ter que tomar providência por iniciativa própria. Isso me parece um pouco complexo, porque o prefeito vai ter que preparar um projeto de lei, encaminhar para a Câmara, negociar com os vereadores, negociar com os servidores, para ver o que sai disso aí. Então, evidentemente, é muito mais complexo, porque você tem 5.000 e tantos municípios, cada um com uma situação diferente, você tem municípios que estão em uma situação relativamente boa, mas você tem também um grande número de municípios que têm uma situação difícil em matéria orçamentária, e os custos da Previdência são muito grandes. Então, eles vão ter alguma providência, eles vão ter que tomar, mas é difícil agora dizer exatamente qual. Existem pontos que fará com que alguns servidores públicos se aposentem um pouco mais velhos e aí ficará um pouco de dinheiro em caixa. Esse dinheiro pode ser aplicado para gerar receita para os municípios? Como o senhor enxerga essa questão? Antes disso, o município vai ter que decidir qual caminho seguir. Ele vai repetir o que diz a emenda ou ele vai fazer alguma adaptação para a situação dele, para se adaptar à situação específica dele. Você vê isso? Agora, pode ser que, se seguirem o que diz a emenda, ele tenha uma receita um pouco maior. E isso poderá ser aplicado seria uma nova fonte de renda para o município através dessa aplicação. Existe a possibilidade de reunir todos os servidores para fazer algo como se fosse uma decisão participativa nessa redação municipal? Existe. A participação está prevista na Constituição. Se vai haver, é uma outra história, né? Pode haver. Agora, se vai haver, de fato, uma participação, vamos ver até lá, não é? Quais ações concretas o IBAM pode oferecer para os melhores resultados nessa questão? O IBAM tem uma tradição nessa área previdenciária, já fez muitos trabalhos para municípios, organizando o sistema previdenciário dos municípios. Então, ele tem uma colaboração a dar sempre. Ele tem experiência, tem pessoal preparado para isso, ele pode contribuir para a organização do sistema previdenciário do município. Marcos Flávio, muito obrigado pela sua participação aqui no CRA RJ Entrevista, nessa parceria entre o Conselho Regional de Administração e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Eu que agradeço aí, obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, fique bem e até o próximo CRA RJ Entrevista.